Estamos de volta. Joshua, você tinha uma pergunta? Pode falar. Eu gostaria de saber sua opinião. Sei que em muitas igrejas onde dizem haver a manifestação dos dons do Espírito, aqueles que sentem que têm posse desses dons, dá a eles algum tipo de posição de hierarquia ou supremacia sobre outros. E pai, eu já vi isso. Meu pai sabe bem de um cenário onde um grupo específico de pessoas, porque eles sentem que têm o dom do Espírito, estão em um controle maior e por isso eles governam tudo, mandam nas pessoas. Basicamente é isso. Olha, tudo que você já imaginou nessa linha aí já aconteceu na igreja. Sim, você acha que o que Paulo está fazendo aqui é meio que começar mais uma vez, recomeçar, não só para esta igreja nesta epístola, mas querendo nos lembrar que nós fomos gentios, que nós estivemos fora da aliança, que adoramos vários ídolos que eram mudos e sem voz. Éramos tolos, mas agora recebemos a revelação da verdade de Jesus Cristo, o que é mais glorioso. Lembra de onde você estava e toda a divisão, todas essas coisas que você tem visto, até a ideia de que porque você pensa que tem algum tipo de dom ou que Deus te abençoou e você está operando em um dos dons, não deixe sua autoestima subir por causa disso. Com certeza isso aconteceu. Chegando aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios, é, mostra de maneira clara aqui para a gente. Eu acredito que o maior problema era, falando aqui dos gentios, e esse povo tinha saído de um paganismo terrível. E, evidentemente, alguns não estavam nem salvos, mas estavam nos cultos e o Espírito vinha sobre eles, esse poder demoníaco vinha sobre eles. Eles se levantavam e proclamavam que estavam dando uma profecia ou algum tipo de declaração lá, e falavam que Jesus era anátema. E o espírito demoníaco aproveitava naquela situação. Eu acho que é disso que Paulo está falando aqui. A base pela qual falei disso é olhando para a palavra dom. E sei que no versículo 1 do capítulo 12, essa palavra dons espirituais, não creio que isso estava no grego original, a palavra dons ali tinha a ver com o espiritual. Depois, no versículo 4, que vamos falar disso, a palavra dom é introduzida. E se não estou enganado, vocês podem me ajudar com isso. Existem duas palavras distintas para dons utilizadas no grego. E uma delas, só para deixar bem claro, olhando para o livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos através da fé. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. É um tipo de dom. Em 1 Coríntios capítulo 12, quando você fala da diversidade de dons e dons do Espírito, é outra palavra. A palavra dom que é utilizada no grego em Efésios, por exemplo, tem a ver com o dom sendo a salvação e com a vinda do próprio Espírito Santo. Se eu não estou enganado, a ideia está adicionada aqui que as pessoas pensam que os dons do Espírito é como um presente que Deus dá como um presente de Natal, mas na palavra não tem conexão nenhuma com isso, não vem dessa natureza. A palavra dom em relação a Efésios tem a ver com as coisas da salvação, justificação e o Espírito Santo. É a ideia de que um alto preço foi pago para que fosse disponibilizado. Essa é a palavra original. Por exemplo, eu dou aos meus filhos como presente, mas eu preciso pegar o dinheiro que eu ganhei trabalhando, mas eu quero dar para eles porque eu os amo. O preço que Jesus Cristo pagou na cruz nos deu esse dom. Mas não é o mesmo dom a palavra que é usada em 1 Coríntios capítulo 12, falando dos dons do Espírito. A palavra dom aqui no capítulo 12 está diretamente ligada não necessariamente ao preço que foi pago, porque isso é salvação e o que Cristo fez,
Esta palavra no grego tem a ver com a ideia de ser somente através da graça. Então, o que você recebe, este dom, isso que é dado, você não fez nada para receber, nada para comprá-lo e você não tem direito algum sobre isso. Se você opera no dom da palavra de sabedoria, o conhecimento, fé ou vários outros, cura, você de si mesmo não tem nada a ver. Não existe nada especial em você na pessoa que o opera, pois não é algo que vem através de você ou por você. É para o corpo de Cristo que os dons vêm. Acho que é importante fazer essa distinção porque eu sei que muita gente olha para a ideia dos dons e pensam que Deus me deu esta habilidade. Por isso eu dou esse dom para a igreja, para o corpo e todos vocês. E isso me transforma em alguém melhor do que você, porque você não interpreta línguas como eu. Você não tem o dom de fé para crer em Deus como eu. Ficam convencidos. Estou falando daquilo que sei que pessoas acreditam em igrejas e defendem isso. E há uma grande diferença entre os dois. Eu falei muita coisa, mas eu sei que acontece. Com certeza acontece. Provavelmente é um dos maiores problemas na igreja. As pessoas, alguns pensam que são mais espirituais que outros e sabem de mais coisas, e você não sabe muito, eu que sei de muita coisa. Sei que isso deve acontecer direto, para ser sincero com você. Isso não é de Deus. O capítulo 13 do livro de Coríntios fala muito disso. E por causa do que você mencionou, e você está com razão, o Espírito Santo colocou esses capítulos perto um do outro, é porque tenho certeza que estes problemas eles estão presentes na igreja, porque a carne é, trabalha 24 horas por dia. Paulo aqui está tentando endireitar a igreja. Esta carta é porque divisões estavam acontecendo, estavam brigando e eles estavam entendendo de maneira equivocada como servir dentro da igreja. Então, ele está endireitando as coisas aqui. Paulo escreve de maneira tão bonita como se fosse um advogado, fato, fato e depois mais fatos. E a cronologia aqui dos capítulos, especialmente nos 3 aqui, mostra que aqui estão os dons, as diversidades dos dons e a unidade do dom. Tudo vem de Deus e não é a pessoa, de nós mesmos não merecemos, somos vasos que recebemos e através de nós flui para o corpo de Cristo. E nós vemos como deve ser feito, em amor. 1 Coríntios 13, Paulo diz que se falarmos em línguas sem ter amor, vamos ser como um sino que só faz barulho. E o capítulo 14 fala do culto na igreja, colocando ordem ali, o que deve ser dito e o que não deve ser dito. E disso aí você tem igrejas, pastores e grupos, e alguns usam até testes de personalidade para avaliar e dizer: você, por causa dos seus resultados, sua personalidade, o que avaliamos, você vai operar melhor neste dom aqui e por aí vai. E nós já falamos antes, essas versões de personalidade vêm de Carl Jung, que ele recebeu de um espírito demoníaco que ele até deu um nome, e ele diz que isso vem de um livro, não esconde de ninguém. E espíritos demoníacos estão ali, as pessoas na igreja estão usando esses testes, que são usados nas escolas também, para determinar qual é a qualidade de um certo empregado, de um certo aluno, ou os dons, e tudo isso vem direto do inferno. Irmão Swagger, e eles mencionam espíritos demoníacos que trabalham ali, poderes das trevas, é equivalente ao que vemos hoje de uma certa maneira. Fiz um teste desse e me falaram que eu não tinha personalidade. E não tem problema não, acho até bom. Vamos falar de algo sem ser esse teste? Eu não gosto de fazer prova, não. Eu gosto só de dar a prova, porque eu sou professor e eu gosto de aplicar. Mas falamos dessa palavra, irmão Swagger, gentios. Vocês sabem que foram gentios? E isso me fez pensar, se você abrir em 1 Coríntios capítulo 6, falando aqui do mesmo povo, no versículo 10,
é o mesmo grupo de pessoas que ele chama de gentios aqui. Sabemos que vocês eram gentios, mas eles eram que tipo de gentios? Eu pensei nesse versículo aqui, 1 Coríntios 6:10. Diz, o versículo 9, na verdade, diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes. O que você quer dizer? É porque aqui o negócio está feio. Olha para o versículo 11 para você ver. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Eles eram gentios, mas olha o que Deus diz a respeito deles aqui. Foram redimidos de maneira linda. Sim, mas o mundo gentil naquela época, e hoje em dia não é tão diferente assim, para ser sincero. Mas não tem a distinção hoje que tinha na época. O que eu quero dizer é que o gentio não era judeu e o judeu não era gentio. Os gentios eram pessoas difíceis. Então ele estava pensando especificamente em gentios, não em judeus que estavam na igreja. Eu acho que sim, porque o que mais podia ser? Eu me lembrei dessa passagem aqui, depois que você mencionou aquele versículo de Coríntios, e acho impressionante o que ele mencionou aqui. Sei que a outra fala mais dos judeus. A razão para tudo isso foi a atmosfera e a atitude que eles tinham naqueles dias no mundo hedonista no qual viviam. Adoravam até demônios. Era um problema para eles largar aquilo depois de aceitar a Cristo. O nosso tempo acabou, você não pode perder o próximo programa. Eu estou amando isso aqui e oro para que você também esteja. Te vemos, se Deus quiser, no próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Experimente a diferença. O objeto da fé deve ser Jesus Cristo e Ele crucificado. Uma mensagem, uma rede. Quando o incrédulo enfrenta o medo, ele não tem nada para se apoiar. Em todo o mundo. Confie em Deus, coloque Ele em primeiro lugar e Ele vai cuidar de todas as suas necessidades. A mensagem da cruz. Ele é a única resposta. Abrindo caminhos. Só existe um líder da igreja e é Jesus Cristo. Esta é a SBN.